Olá, criptomaníacos! Vamos olhar para o longo prazo para entender por que o mercado não precifica essa valorização histórica do Bitcoin. Se a gente sabe a tendência de valorização histórica, sabe também o efeito do halving no preço do Bitcoin, por que isso não é precificado antes de acontecer? Mas claro, enquanto eu faço o conteúdo daqui, você dá o like daí para ajudar o canal a crescer. Tudo isso logo após a vinheta. Recentemente a gente viu a publicação de um artigo muito interessante chamado Efficient Market Hypothesis and Bitcoin Stock to Flow Model. Quem fez essa postagem foi esse Plan B aqui. Ele fala justamente sobre isso. Então vamos entender aqui o que está postado nesse artigo. Primeiro, o que é o tal do Stock to Flow Model, né? O modelo Stock to Flow. Esse é um modelo inspirado pelo Nick Szabo. Se você não conhece o Nick Szabo, pesquisa aí no Google, que é muito interessante. E ele é um modelo que mede a escassez de um ativo. E com isso é feito um gráfico que mostraria a valorização esperada desse ativo. No caso, o gráfico seria esse aqui. Vocês estão vendo aqui marcado em amarelo o preço do Bitcoin e aqui em azul o que seria esperado por esse modelo Stock to Flow. Percebam que é muito semelhante, né? Vocês têm uma pequena diferença aqui entre os topos, né? O topo era esperado aqui, aconteceu aqui, o topo era esperado aqui, aconteceu aqui, e agora o próximo topo é esperado aqui. Pode ter alguma variação, né? Mas percebam que ele vem seguindo certinho o modelo. O próximo topo aqui no Stock to Flow está em torno aqui dos 80, 100 mil dólares, né? Que é exatamente o que a gente mencionou na última postagem ali que eu mostrei para vocês, né? Então, esse modelo vem prevendo muito bem esse aumento de preço do Bitcoin devido à escassez do ativo, que tem muita relação com halving. Sempre que tem o halving, tem a redução de recompensa dos mineradores e, portanto, a redução da inflação. O Bitcoin se torna mais escasso. É isso que esse modelo mostra e essa previsão que ele faz com relação ao preço. Agora que entendemos o que é o Stock to Flow, vamos entender o que é a hipótese de mercado eficiente. Essa teoria foi baseada nas ideias do Hayek. Se você não conhece Friedrich Hayek, também jogue no Google e vai ler os livros do Hayek, que são muito interessantes, tá? Ele fala sobre o fim do dinheiro estatal, do papel moeda, muito antes da gente ter uma tecnologia como a blockchain. E, de acordo com Hayek, as informações disponíveis em um mercado levam à melhor descoberta possível com relação ao preço. Essa hipótese traz três possibilidades: eficiência de mercado baixa, média ou forte. E elas alteram a forma que você consegue lucrar com informações privilegiadas. A maior parte dos investidores e economistas concorda que o mercado financeiro atual ele é razoavelmente eficiente, tá? Ele não é nem forte nem fraco. Você tem ali informações disponíveis para as pessoas que já são precificadas pelo mercado, portanto que não geram alteração no preço, e somente aquelas informações privilegiadas, de difícil acesso, disponíveis somente para um pequeno grupo, realmente interferem no preço de ativos. Algumas pessoas sugerem que o mercado do Bitcoin especificamente não seria eficiente. O autor desse texto não concorda com isso. Ele acha que o mercado do Bitcoin possui sim eficiência. Tanto é que não é possível mais fazer arbitragem como se fazia antigamente. Antigamente você facilmente comprava Bitcoin em dólar numa exchange, vendia em euro ou em yen em outra exchange e voltava para o dólar e ganhava dinheiro fazendo essa operação de arbitragem. Atualmente você não consegue. Ele mostra aqui que ele pegou, né, uma data de 3 de janeiro de 2020, às 8 horas da noite, e viu os preços em diferentes exchanges em diferentes países. Então, BTC dólar estava 8.100 dólares, BTC euro estava 7.300 euros. Quando você faz aqui a conversão, estava dando 1,11 de diferença, que é justamente a taxa de conversão do euro para o dólar. Ou seja, não ganhou nada com isso. Ele fez com o ien também, moeda japonesa, e deu a mesma coisa, deu 109 para 109, ou seja, não ganha nada com a arbitragem. Esse tipo de informação mostra que já existe uma eficiência de mercado no Bitcoin.
Isso de forma alguma significa que você não possa ganhar dinheiro, fazer dinheiro com o Bitcoin, somente que se torna mais difícil. E é isso que ele coloca aqui embaixo ao mostrar o modelo de risco versus retorno. E é ao fazer essa análise que fica realmente assustadora a diferença do Bitcoin para outros ativos. Ele coloca aqui embaixo uma versão simplificada de um modelo de risco versus retorno. Se vocês olharem aqui nesse gráfico que aparece, aqui embaixo você tem o risco máximo anual, tá? Ele vai de 0% até 40%, e aqui nesse eixo vertical ele coloca o retorno médio anual, tá? De cada um desses ativos. Vocês veem essa linha azul, e sobre essa linha você tem diferentes ativos. O primeiro aqui são os bonds, o segundo é o ouro, e o terceiro são as ações do S&P 500, tá? As ações lá americanas. Todos estão na mesma linha, apresentando diferentes níveis de risco versus retorno. Então, por exemplo, os bonds, ele tem um risco máximo anual em torno de 8% e um retorno em torno de 6% ao ano. Então, tem esse equilíbrio aqui entre risco e retorno. Já o ouro tem um risco aqui de 33%, enquanto tem um retorno anual de 7,5%. Por sua vez, as ações têm um risco aproximado de 40%, enquanto apresentam um retorno em torno de 8% ao ano. Percebam que todos esses investimentos seguem um padrão. Você consegue estimar qual vai ser o seu retorno por risco. Então, se você quer um pouquinho mais de retorno, você precisa ter um risco maior, você vai para ações, um pouquinho menos você vai para o ouro, um pouco menos você vai para os bonds. Tudo isso está equilibrado. Mas existe um ativo que está completamente fora desse padrão, dessa linha aqui traçada por meio da teoria. E esse ativo se chama Bitcoin. Onde estaria o Bitcoin dentro desse modelo? Completamente fora desse gráfico. Por quê? Bom, qual é a maior perda anual do Bitcoin? Muito mais de 40%, seria em torno de 80%, portanto, muito fora desse gráfico. E qual é a média de retorno anual do Bitcoin? 200%, também muito fora desse gráfico que só vai até 10% ao ano. Então o Bitcoin deveria estar desaparecido aqui, muito fora dessa linha, o que sugere que ele é um ativo extremamente superior a qualquer um que está dentro dessa linha. Na hora que um ativo aparece acima desses outros, né, acima dessa linha, isso sugere que ele é extraordinário e que talvez seja bom demais para ser verdade. Então, o que está acontecendo aqui, né? Por que isso acontece? Provavelmente existe algum erro no cálculo desse risco. Algo aqui não está sendo considerado. E é isso que a gente vai entender mais à frente. E por que o Bitcoin aparece aqui nesse gráfico, dentro do gráfico? Bom, como era impossível colocar o Bitcoin no mesmo gráfico dos outros ativos, né, ele ia ficar completamente fora aqui de proporção, o que o cara fez aqui foi pegar ali um misto de 99% dinheiro e 1% de Bitcoin. É como se você tivesse um fundo onde 99% é dólar, 1% Bitcoin. Isso reduz o impacto do Bitcoin tremendamente, né? E mesmo fazendo isso, ele continua muito acima dos outros ativos. Notem aqui que o seu risco ele cai para um valor muito baixo, aqui, sei lá, 1, 2%, enquanto o seu retorno anual médio vai para 8,5%. Então, é um completo absurdo. O Bitcoin foge de qualquer medida, mesmo se você tiver somente 1% de Bitcoin no seu portfólio. Ele já seria superior a qualquer outro ativo. Isso até me faz questionar por que as pessoas não têm 1% do portfólio delas em Bitcoin. Porque o risco é mínimo. Mesmo se o Bitcoin desaparecesse, tudo que a pessoa perderia seria 1% do seu capital. Mas o retorno que está sendo obtido é extremamente positivo. Então, eleva demais esse portfólio de qualquer investidor. Não faz sentido atualmente alguém não ter alguma exposição ao Bitcoin, mesmo que seja uma exposição mínima. Mas se essas informações são públicas, todo mundo tem esse conhecimento, como é que as pessoas já não fazem isso? O que levaria o preço do Bitcoin hoje e reduziria essa margem de crescimento. Isso seria esperado por esse modelo. Isso quer dizer que algumas informações de risco não estão sendo consideradas nesse modelo aqui. E que riscos são esses que as pessoas temem e que não aparecem num modelo como esse? Bom, ele listou alguns aqui. O risco do Bitcoin morrer, né, por qualquer motivo, é uma moeda que as pessoas não têm muita informação e acreditam que pode acontecer algum problema. Risco do governo tornar o Bitcoin ilegal,
Isso realmente é um risco que afugenta, por exemplo, empresas. Vai que o Bitcoin se torna ilegal e eu perco tudo aquilo que eu coloquei em Bitcoin. O risco de ter um erro, né, um bug fatal no software do Bitcoin que acabe com a blockchain, acabe com a moeda. O risco de hack nas exchanges, né? A pessoa deixar o dinheiro preso lá e ser hackeado e perder o dinheiro. O risco de um ataque de 51% realizado pelos mineradores. O risco de ter uma espiral da morte após o halving. E o risco de hard forks que reduzam o valor do ativo principal. Portanto, esses riscos aqui fariam com que as pessoas deixassem de investir no Bitcoin, mesmo sabendo do retorno que ele traz, mesmo sabendo que o halving, historicamente, gera valorização porque torna um ativo mais escasso. As pessoas ficam com receio, não investem. E o que acontece quando, por exemplo, a gente tem um halving e não acontece a espiral da morte? Bom, esse risco, de um momento para o outro, completamente desaparece. E aí, o que você esperaria? Sim, uma supervalorização, porque esse risco acabou. E é isso que acontece. É por isso que a gente vê um salto de valorização em determinados momentos, porque esses riscos aqui desaparecem de uma hora para outra. Todos esses acabam sendo riscos superestimados pelas pessoas e quando não acontece, elas notam que existe esse gap, essa diferença entre a avaliação de risco e o preço do ativo. E é aí que acontece forte valorização. Se esses riscos desaparecessem de um dia para o outro, vocês podem ter certeza que a gente veria o Bitcoin entrar para dentro dessa linha aqui do modelo, tá? Ele também voltaria a ter um risco-retorno igual ao dos outros ativos. A única diferença é que esses riscos ainda são considerados reais por grande parte do público. Ele mostra aqui numa pesquisa quais são os maiores riscos entendidos pela população. As pessoas têm mais medo aqui de manipulação de mercado, mercado de futuros e tal. 42% tem muito receio com relação a isso. Outros têm medo dessa espiral da morte que levaria ao fim dos mineradores e assim por diante, né? Outra coisa muito importante que não aparece nessa pesquisa é a questão do Bitcoin se tornar ilegal. E conforme o tempo passa, muitas dessas coisas não se materializa, não se torna real. E é aí que a gente vê o preço dando uma disparada. O autor aqui, por exemplo, não entende que esse risco de espiral da morte que levaria ao fim dos mineradores exista, mas 15% dos investidores acreditam nisso. Então, olha quanta gente deixa de investir no Bitcoin ou diminui o seu investimento em Bitcoin por causa de um medo que muitas vezes não é real ou não vai acontecer. Certamente as pessoas superestimam os riscos no Bitcoin porque confiam muito no Estado. Acreditam que o Estado é muito mais forte que tudo. Isso a gente acredita desde criança, né? Desde a escolinha estatal lá, eles colocam isso na nossa cabeça e é difícil a gente superar esse medo. Mas ele não é um medo real. Muitas das coisas que eu comentei aqui não vão acontecer com o Bitcoin. E você pode aproveitar para conseguir um retorno muito alto devido a isso. Quando a gente vê que o Bitcoin está totalmente fora desse gráfico de risco-retorno, isso é uma oportunidade para você que não vai existir para sempre, porque na hora que as pessoas se conscientizarem que aqueles riscos que elas entendem serem riscos não são riscos reais, o preço vai ser ajustado. E uma hora ou outra o Bitcoin vai entrar para essa linha aqui de risco-retorno que os outros ativos têm. Você aí que fala mal da volatilidade do Bitcoin, fique calmo, porque uma hora ou outra essa volatilidade vai acabar. E nem sempre isso é positivo, porque a volatilidade acaba e esse retorno exacerbado do ativo também vai acabar. Então, legal, você vai ter um ativo que não vai ser volátil, assim como o ouro, assim como ações não são tão voláteis, mas também não traz um retorno tão interessante. Aproveite enquanto é tempo para você ter uma parcela do seu portfólio em Bitcoin. Atualmente é algo sensacional, espetacular, como a gente provou nesse gráfico aqui. Muito obrigado a todos vocês que acompanharam esse vídeo e ajude o canal a alcançar os 80 mil inscritos. Eu preciso da sua força para a gente começar a crescer. Então se inscreve aqui no canal, liga o sininho de notificação e distribui o vídeo aí pelas suas redes sociais. Muito obrigado e até a próxima! A divulgação das criptomoedas depende de você, por isso inscreva-se no canal e deixe o seu like. Caso queira acesso a conteúdos exclusivos, nos siga nas redes sociais que estão aparecendo na sua tela.